Dando continuidade, então, a segunda lei de Kirchhoff, a gente vai escutar também falando que é conhecido como lei das malhas, né? Então, ela é uma consequência da conservação de energia. Ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, que é o DDP, né, ou tensão, ela vai ser igual a zero, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, para poder aplicar essa lei das malhas, a gente vai convencionar o sentido que a gente vai percorrer esse circuito, ou seja, qual que é o sentido da corrente. Então, se a gente pegar esse circuito, por exemplo, a gente vai adotar um percurso, né, o sentido para essa corrente. Normalmente a gente convenciona o sentido horário. Então, o que acontece? A gente vai ter esse sentido aqui para a nossa corrente, certo? Então tá, a gente já verificou através dos multímetros, nas medições feitas pelo estagiário Lindolfo, quais são as tensões. Então, as tensões em cima de cada uma das resistências, né? As resistências são iguais, então tudo 4 volts. E as resistências em cima de cada uma das pilhas também, que são pilhas médias, a gente sabe que é de 1,5 volts, certo? Então, convencionado isso, a gente vai verificar a questão da corrente. Então, se a gente pegar aqui, ó, lembrando da convenção que a gente fez, essa é a convenção, certo? Convencionado desse jeito, se a gente ligar as ponteiras, né? Lembra sempre que o circuito está aberto para a gente calcular qual é o valor da corrente, a gente vai achar uma corrente de 28,98 mA. Ah, será que é isso mesmo, Flávia? Então a gente pode calcular, certo? A gente não viu que o professor Lindolfo mediu qual que era o valor da tensão? Então a tensão em cima de cada uma das resistências aqui, ó, a tensão aqui em cima não foi de 4 volts? Não foi? Então, vamos verificar se está certo? Se eu, para poder calcular a corrente, o que eu tenho? Corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é o quê? 4, desculpa, vamos fazer o 4 para admitir, né? 4 volts dividido por 138 ohms. Isso vai me dar um valor, fazendo a calculadora, então aqui ó, fazendo a calculadora, um valor de 0,0289 ampere, tá? Então, se eu jogar isso aqui para 1, 2, 3, vou ter equivalente, posso falar que a corrente é igual a 0,02892 ampere e posso falar que a corrente é igual a 28,98 miliampere, ou seja, que é 8, né? Não 2, certo? Então, calculando que vocês fizeram essas contas com o professor Donizete, né? Só frisando aqui, para reforçar que os nossos cálculos estão corretos, ok? A nossa medição. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode fazer uma equivalência, né? Então, eu tenho uma fonte aqui, uma fonte aqui, uma fonte aqui, as resistências misturadas. Eu posso separar. Eu ponho todas as fontes juntas e todas as resistências juntas. Isso porque está numa mesma malha, certo? Se eu tenho a mesma malha, eu posso fazer isso. Então, convencionando também, vou convencionar a corrente da mesma forma, certo? Tanto aqui, que a gente já tinha convencionado, aqui vai estar da mesma forma. Então, eu só separei, colocamos aqui as tensões juntas, né? As fontes juntas e as resistências separadinhas aqui. Então, se eu fizer isso e fazer a medição, abrindo o circuito, óbvio, para poder calcular a corrente, eu vou achar ali a mesma coisa. Dá 28,98. Nós arredondamos aqui para 29 miliampere, ok?
E se a gente medir a tensão em cima ali das fontes, vai dar 12 volts, certo? 9 com mais 1,5 com mais 1,5, 12 volts, ok? Então tá, lembrando que a gente tinha convencionado que a corrente em sentido horário, tranquilo? Então a gente só convencionou aqui e adequou, tá bom? Ah, Flávia, será que eu posso somar então? Pegar essas 3 resistências aqui e somá-las em série? Não tá em série? Então posso somá-las, não posso? Se eu somar essas resistências, eu vou ter um total de 414 ohms. Será que dá a mesma coisa? Então a gente pode medir, certo? Se eu somei ali essa resistência, vamos medir para ver quanto é que vai dar isso. Então, medindo aqui, a tensão, vai continuar a mesma, 9 mais 1,5 mais 1,5, eu vou ter uma tensão de 12 volts. Medindo aqui, lembrando da que a gente convencionou, lembrar sempre da convenção que a gente adotou, que é o sentido horário, a gente vai ter uma corrente de 29 mA, certo? Então, vamos verificar? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho a corrente, tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a tensão dividido pela resistência. O que é a minha tensão nesse ponto? Daqui até aqui, não é? Porque não é o ponto daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Então, a minha tensão é o quê? 12 volts. 12 dividido por 414 vai me dar um total de... Vamos fazer na calculadora? Vamos lá. 12 dividido por 414 me dá um total de 0,02898. Então, deu 0,02898 ampere, certo? Então, eu posso falar que isso aqui, que essa corrente é igual, arredondando, né? 29 miliampere. Tranquilo? Então, a medida que a gente fez com o multímetro e a conferência, assim como a dona Zé explicou para vocês. Ok? Ah, isso porque a resistência era igualzinha, era tudo 138. Então, vamos fazer com resistência diferente, certo? Ainda com 3 fontes aqui, mas com resistências diferentes. Uma resistência de 20 aqui, uma resistência de 10 e outra resistência de 20 ohms aqui. A mesma coisa, se a gente medir aqui, ó, com o multímetro, as tensões, o que a gente vai ter? 9 volts ali, a gente vai ter já aqui em cima dessa resistência de 20 ohms, olhando com o multímetro, a gente vai achar 4,8 volts. Em cima da resistência de 10, a gente vai achar 2,4 volts. Nessa outra de baixo aqui, que também é 20 ohms, a gente vai achar 4,8 volts. E em cima de cada uma das pilhas, a gente vai achar aqui 1,5 volts, certo? Então tá, então resumindo aqui, ó, a gente tem, juntando ali, fazendo uma equivalência, né? Se a gente medir aqui com o multímetro, a gente vai achar um total, a corrente de 240 miliamperes. Medindo a tensão aqui, a gente vai verificar que deu realmente 12 volts. Ah, desculpa. Ficou uma ponteira a mais aí, gente. Desculpa por essa ponteira a mais, tá? Então, será que está certo? Será que não tá? Vamos verificar? Se a gente pegar e somar ali, ó. Então, eu tenho ali 12 volts. Eu posso somar essas resistências, não posso? Então, como que eu vou achar aqui, ó? A corrente é igual a 12 volts dividido por, se eu pegar 20 com 10, 30, com mais 20, 50, dividido por 50 ohms.
Se eu fizer essa continha na calculadora, eu vou ter 12 dividido por 50, que vai me dar o total de 0,24 amperes. Passando para miliampere, eu vou ter uma corrente igual a 240 miliamperes, certo? Então, é basicamente isso, gente, tá? Então, lembrando que a gente tem uma atividade para fazer, tá? Para poder frisar esse conteúdo, tá? Façam tanto as minhas atividades quanto as atividades do estagiário Lindolfo também. E espero que esse material possa realmente auxiliar vocês na complementação mesmo da teoria passada pelo professor Donizete. Ok? No mais, muito obrigada e até uma próxima.